papo reto. Bora. Vale a pena ter uma franquia da Poderoso Timão? Quem responde primeiro, eu ou ele? Quem Responde pergunta? você, Marião, primeiro, por favor. Na minha opinião, vale. Por quê? Se bem administrada, se você estiver junto do negócio e vale a pena. É Corinthians, Corinthians vende. Corinthians vende. E você, Gustavão? Bom, talvez a gente pense da mesma forma, Renato e Mário, mas por uma questão até de distância, talvez geográfica, não é por falta de demanda, só para vocês terem ideia, de forma bem objetiva. A gente tinha uma receita mensal aí acima dos 100 mil, a gente falando de uma franquia, uma monomarca, de um único time, lógico que é o Corinthians, a gente sabe que o Corinthians não é só futebol, né? O Corinthians é uma religião, é um estilo de vida. A gente não é Corinthians só durante os jogos, né? A gente é Corinthians a vida inteira e em qualquer momento. Mas a gente teve sim uma deficiência por parte do suporte que a franquia poderia nos dar. Eu até falei anteriormente com o Renato que não é que exista algum tipo de mágoa, mas a gente entende que precisava sim ter um acompanhamento um pouco maior, e acredito aí que o Mário tem tido sucesso, muito em função da competência dele, é claro, e eu estava muito dentro da franquia, então tive oportunidades de negociar, de expor quanto às oportunidades que a gente via que poderia deslumbrar, de andar, mas eu diria assim, se a gente tiver uma gestão mais próxima, e hoje eu posso dizer para você não o que eu faria, mas o que eu não faria. O que você não faria? Já que você deu esse gancho, por favor, né? Porra, eu pensei que era uma pergunta retórica, mas vamos lá. Não, retórica nada. Não tem isso, não. Cara, a gente teve alguns episódios decisivos, como eu falei em 2012, né, que foi o que o Mário perguntou, no Japão. Eu estava, inclusive, no Japão, quebrei as moedas, fui lá ver o Coringão, e no dia 22 de dezembro a gente precisava receber a nossa demanda, né, o pedido que tinha sido feito, especialmente da marca oficial, né, não sei se pode falar o nome aqui, mas era a marca oficial. A que eu estou usando? Do Corinthians. A que eu estou usando também? Nike. Aqui estamos usando. Aqui estamos usando? Porra, não deu para ver. Aqui está no fundo nas camisas? Pois é. Mas assim, eu não quero também transferir a responsabilidade, sabe, turma? Porque eu acho que a ideia não é essa. A gente bater um papo aí para a gente entender melhor aí. São situações particulares. Mas no meu caso, a gente só recebeu esse volume que era muito substancial, né, de um pedido dia 26. Ou seja, o Natal já tinha passado e ainda assim, ainda mais para ilustrar essa situação, foi o mês que eu tive o maior faturamento dos 2 anos e meio que eu tive a franquia. E de lá em diante, a coisa meio que desandou. Assim, por mais que eu tivesse feito algumas sugestões de melhoria, de lead time, de entrega dos produtos, de ter feito grades, né, de produtos. Só outro exemplo clássico aqui chegou para mim sem agasalhos, sem eu ter que pedir, ou seja, eles demandaram de forma compulsória um volume de um pedido que eu não tinha feito e eu tinha que, de alguma maneira, vender agasalho em Salvador. 40 graus. De alguma maneira, usei estratégias para poder ter acesso às marcas licenciadas, não as oficiais, que eu acredito que até pela questão do ticket médio aqui, né, no Nordeste, que é uma região ainda um pouco mais carente, né, que as outras regiões do país, a gente conseguiu segurar. Mas a partir daquele momento eu já não tinha confiança de poder contar com a marca oficial.